Bom dia, você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza, receba um grande abraço nesse momento. Estamos durante o mês de abril com o tema da oração e também temos essa linda festa chamada Páscoa. É muito mais que uma festa, é muito mais que dias para ficar em casa. A Páscoa é a conclusão de séculos de promessas de que Deus resgataria a humanidade através do seu Filho Jesus. E hoje, sobre a nossa meditação sobre a oração, eu estive pensando sobre o momento mais difícil em toda a trajetória do Calvário, que foi o momento em que Jesus está na cruz, entre dois ladrões, com muita hostilidade ao seu redor, ofensas, solidão, abandono, enfim, tudo que marca a crucificação de Jesus, o sofrimento, a dor, toda a violência que ele estava exposto e tudo que ele estava vivendo ali, ele faz a sua penúltima oração. É um momento em que ele se aproxima de Deus e também ele nos surpreende com o pedido que ele faz e que o Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo 34, ele registra a seguinte oração. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Orar nos aproxima de Deus e muda nossa perspectiva das coisas, dos problemas e das pessoas. A prática da oração foi exercitada e ensinada por Jesus, que orava em várias circunstâncias. Nesta sua penúltima oração, em meio à agonia da cruz, deu-nos mais uma lição: não desesperar, mesmo em meio ao pior sofrimento, e não condenar a ninguém, mesmo que, objetivamente, os autores da sentença de morte e os executores da crucificação estivessem cometendo uma gravíssima injustiça. Há um escritor chamado Augusto Cury, ele ressalta em um dos seus livros que em um momento que Jesus estava vivendo o seu pior momento, momentos que antecediam a sua morte, e ele ali em sofrimento profundo, porque havia passado por surras violentíssimas, escárnio, prisão, humilhação, torturas, ele consegue olhar para a humanidade e clama por perdão. Perdão pelos seus ofensores, pelos transgressores. Ele intercedeu clamando por perdão e misericórdia. Em Isaías capítulo 53, quando vai descrever um capítulo inteiro sobre o servo sofredor, o último versículo, que é o versículo 12, diz assim: Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Em torno de 700 anos antes da vinda de Jesus, a profecia de Isaías é que Jesus intercederia pelos seus transgressores, por aqueles que haveriam de feri-lo, de maltratá-lo e de julgá-lo injustamente. Esse texto de Lucas 23:34 mostra que o coração de Deus é misericordioso diante do pecador, que ele ama infinitamente, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não
pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E diante desse texto extraordinário que nós temos, nós só podemos nos render diante do Pai, agradecendo por tamanho amor e tamanha misericórdia. Capítulo 3 de João, versículo 16, eu acabei de ler, mas também gosto muito quando a gente pode ler o versículo 17, que diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus, então, agora, diante da cruz, diante da humilhação, dos momentos finais que antecedem a sua morte, ele olha para a humanidade cheio de compaixão e derrama o seu coração diante do Pai, nessa penúltima oração, clamando por perdão, por misericórdia, e que o Senhor não retribua aos seus ofensores, seus transgressores, toda a maldade que ele está levando sobre si. A Bíblia é muito clara em declarar essa oração que Jesus faz, derramando perdão e graça sobre a vida dos seus opressores, dos seus transgressores. Com infinito amor e misericórdia, Jesus clama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem sabe que corrente de ira divina foi desviada por essa oração? Temos aqui, na alma de Jesus, não havia ressentimento, nem ira, nem desejo oculto de punição sobre os homens que o maltratavam. Há um escritor, Morgan, que diz: os homens têm falado com admiração de punho blindado. Quando ouço Jesus orando assim, eu sei que o único lugar para o punho blindado é no inferno. Temos essa oração que deve nortear a nossa vida e a nossa caminhada rumo ao perdão que nós precisamos estender sobre todos aqueles que falham, sobre todos aqueles que nos traem, aqueles que desejam o mal, aqueles que nos deixam para trás e também aqueles que falharam terrivelmente conosco, sobre nós, ou que falharam com outras pessoas que estão ligadas a nós. A Páscoa nos remete a um tempo não só de amor, mas também de perdão. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos deixar que essa dinâmica espiritual corra com muita liberdade e também com muita graça, com uma abundância sempre muito presente na nossa vida, porque não podemos reter o perdão, porque Jesus não somente perdoou, mas ele também nos encoraja a perdoar, a deixar para trás e a prosseguirmos, porque foi isso que ele fez. Ele deixou todo o mal para trás e ele fixou seus olhos em Deus e por isso Deus o recompensou. Filipenses capítulo 2, eu quero concluir já o áudio desse momento quando ele diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse é o desafio para nós hoje. O desafio do perdão, liberar perdão, perdoar, abençoar pessoas e deixá-las seguir livre e nós também seguirmos livre com a ajuda do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Essa é sim a palavra dessa reflexão e que Deus nos ajude. Um grande abraço. Quem vos fala é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança. Amém.